texto muito conhecido de todos nós, Isaías 9, versículo 1. Isaías, capítulo 9, versículo 1 até o 7. Nós vamos fazer a leitura, depois nós vamos trazer uma breve reflexão das nossas crianças. Isaías 9, do 1 ao 7. Fiquem atentos ao texto da Sagrada Escritura, que diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia e dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para resplandecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Amém. Amado Deus, obrigado por cuidar de nós, dar-nos entendimento, sabedoria, para transmitirmos a palavra do Senhor às nossas crianças, aos adultos, e que sejamos cheios do Espírito Santo. Amém. Os irmãos, aqueles que puderem trazer seus filhos aqui para a gente orar por eles, nossas crianças, Marina, Laura, Maria Clara já está aqui, a menina é cheia de vontade de aprender a palavra de Deus. Vamos orar para nossas crianças. E a minha filha está profetizando, bebendo bola. Ore por ela. Agora eu ficou até sem fala, né? Graças a Deus. Então, graças a Deus. Marina, a gente vai aprender hoje uma coisa muito especial. Que Deus enviou um menino, uma criança, para salvar as nossas crianças. E o nome dele é Jesus. Isso aí. E esse mesmo Jesus disse o seguinte um dia: deixem vir a mim as criancinhas. Que maravilha! E o texto que nós acabamos de ler fala sobre escolhas erradas. E quando nós somos crianças, a gente faz muitas escolhas erradas. E uma das escolhas erradas mais frequentes que a gente faz é teimar, né, Marina? Desobedecer, fazer escolhas erradas, não é? E a gente viu aqui no texto que a gente acabou de ler, de um povo que fez péssimas escolhas. Mas Deus tinha uma mensagem de esperança em meio a péssimas escolhas. Então eu quero que as crianças aprendam que, embora elas façam péssimas escolhas, elas precisam de Jesus. Mesmo que as escolhas entristeçam a Deus e vão, porque entristecem os pais. E todas as vezes, Maria, ou a Laura, ou a Débora, ou a Maria Clara, que já aprendeu a fazer não com a cabeça, né? Então, todas as vezes que desobedecerem, elas têm para onde correr, para Jesus. E isso restaura o relacionamento com os pais também. Então, o que a gente precisa? De
Jesus, você precisa desse menino que nasceu. Sempre quando forem pedir desculpa para papai e mamãe por desobedecer, falem com Jesus antes. Falem com Jesus, porque Jesus um dia foi criança, que nem vocês, e entende o coraçãozinho de vocês quando está triste. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, obrigado pela vida das crianças. Que o Senhor converta o coração delas o mais breve possível. Por essas crianças que já firmaram uma aliança com o Senhor através dos seus pais. Que o Senhor as abençoe no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Vamos ouvir a mensagem dessa manhã. Amém. Graças a Deus. Por nossas crianças. Meus irmãos, vocês já sentiram que muitas das escolhas de vocês trouxeram consequências danosas, consequências difíceis de lidar, que no final das contas, embora tenha sido escolhido por vocês, que acham que sabem o que é melhor para vocês, vocês ficaram com aquela sensação de se sentir perdido, desorientado ou até confuso? Lembrando, foi vocês que escolheram. Vocês que se acham tão bons para si mesmos, foi vocês que escolheram aquela casa, aquele concurso, aquele emprego, aquela esposa, aquele marido. Foi vocês. Vocês que na hora estavam achando que estava tudo certinho, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu com esse povo aqui que a gente acabou de ler. Foi exatamente o que aconteceu com esse povo que ouviram as profecias de Isaías. Esse povo estava vendo agora nações atacando eles, esmagando eles, fazendo eles sofrer. Consequência das suas escolhas, consequência das suas inclinações do coração. E entre nós e esse povo de Israel tem muita semelhança mesmo. Por exemplo, somos escolhidos, igualzinho a eles. Fomos escolhidos por Deus. Deus quis nos salvar aqui. Deus quis nos dar uma terra prometida. Deus quis se relacionar conosco. Somos amados por Deus igualzinho a eles eram amados por Deus, igualzinho. Somos sustentados por Deus igual a eles foram. Mas em nós pulsa algo no nosso coração também igual. O desejo de estar no controle. É igualzinho também. O desejo de rebeldia, o desejo do pecado arde em nós em expectativa, assim como ardia no coração deles. Mas nós veremos que apesar de nós e apesar do povo de Israel, Deus sempre tem algo muito melhor e uma esperança renovada. Apesar de nós, apesar das nossas escolhas, apesar das nossas inclinações. E nós veremos também nessa manhã que Natal não tem nada a ver sobre presente se você for um bom menino, uma boa menina, um bom pai, uma boa esposa. Não tem a ver com suas obras. Que é o que o Natal ensina, né? Se você for um bom menino, um bom velhinho, vai lhe trazer um bom presente. Mas o Natal não tem a ver com isso. Nada a ver com isso. O Natal ensina que vocês ganharam algo, apesar da sua rebeldia, das suas fraquezas, da sua teimosia, do seu coração inclinado de fazer o que é errado. Apesar disso, vocês ganham um presente. É diferente da história do Natal cultural. Totalmente diferente. Só para trazer um contexto, essa passagem que nós lemos retrata do presente de Israel e do futuro de Israel. Então, retrata do nosso passado e também do nosso presente. O presente que eles estavam aqui, presente de tempo e espaço, não presente de receber alguma coisa, retrata de uma aflição que eles estavam passando. Um povo que estava passando por dor, mas que, apesar de tudo isso, ainda tinha esperança. O profeta Isaías foi enviado para anunciar para o reino do norte. Como vocês sabem, o reino do norte é o reino de Judá. Ele estava anunciando que Deus ainda derramaria favor sobre eles. Isaías estava dizendo: Deus vai mudar a vida de vocês. Deus vai mudar a história de vocês. Judá abandonou Deus. Judá abandonou para seguir a voz do rei Acaz, que era um idólatra miserável. E nós também. É igualzinho para eles. A
gente escuta os influenciadores, os líderes grandes que movimentam grandes pessoas, que movimentam grandes fortunas, que arrebanham muitas pessoas. É eles que nós temos a inclinação a escutar. É eles. Meus irmãos, eu gostaria de reler o versículo 1. E nós vamos aprender nessa manhã que o Natal faz brilhar a verdadeira luz. O Natal faz brilhar a verdadeira luz. E no verso 1 nós vamos aprender que Deus faz, através do Natal, brilhar a verdadeira luz em meio a muitas trevas. Versículo 1 diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará na escuridão. Deus, nos tempos anteriores, tornou visível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro, tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. Meus irmãos, esse texto aqui está falando de duas tribos, Zebulon e Naftali, do reino de Israel. É como se fossem duas pequenas cidades que ficavam na entrada de Israel. Eram as primeiras cidades. Quando alguém ia invadir Israel, quem eram os primeiros a receber os ataques? Zebulon e Naftali. Eram os primeiros que iam apanhar. Eram os primeiros a levar uma tumba. Experimentaram, meus irmãos, o resultado das suas escolhas. Zebulon, Naftali e todo Judá experimentaram o resultado das suas escolhas, assim como todo Israel. Agora, pela mão do Império Assírio, Zebulon e Naftali foram os primeiros a experimentar uma opressão horrível. Todo o povo de Israel estava perplexo e aflito com as notícias que Isaías estava trazendo. Meus irmãos, Deus escolheu eles. Deus amou eles. Deus conduziu eles no deserto. Deus deu uma terra prometida. Deus livrou eles da escravidão no Egito. E agora eles estavam voltando para a escravidão, para o exílio, para ser preso, para ser oprimido de novo. Deus sempre deu uma opção maravilhosa para eles. Deus ofereceu um Deus. Deus ofereceu um conjunto de leis e um conjunto de regras para adoração. Coisa simples, não é? Coisa simples. E como que Zebulon, Naftali, todo Israel e todo Judá responderam? Eles responderam escolhendo coisas que não estavam na cartilha de opção. O que eles fizeram? Outros deuses, outros meios de adoração, se relacionar com outros povos que certamente iam destruir eles. Eles fizeram ídolos para si, ídolos que começaram aonde? No coração. Ídolos que começaram aqui no coração. E o resultado do sofrimento deles, o resultado do lamento deles, é baseado numa coisa só. Somente eu, e não nele, nunca nele. O eu sempre teve no centro. A queda de Israel sempre culminou com um eu no centro. As pessoas no centro. As escolhas deles levaram eles à servidão, levaram eles à escravidão. Perceba que o começo desse versículo diz assim: a terra que estava aflita não continuará na escuridão. E termina assim: tornará gloriosa o caminho. Esse versículo, que o centro dele tem uma opressão horrível, ele começa e termina com boa notícia. Ele começa e termina com boa notícia. Olha, vocês que vivem nas trevas, vai passar. Vocês que estão vivendo na opressão, Deus vai tornar esse caminho glorioso. Quer dizer que a dor vai passar, quer dizer que a aflição vai passar, quer dizer que tudo isso vai passar. Mas muitas daquelas pessoas morreram sem ver isso. Muitas das pessoas foram para o cativeiro e não voltaram. Muitas. Mas todos nós aqui estamos colhendo o fruto dessa profecia. Nenhum de vocês está sendo excluído disso. Nenhum de vocês. Todos nós recebemos um caminho de luz.
Todos nós andamos ou andávamos em trevas, afundados nas nossas próprias escolhas. Meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso que operou naquela época é o mesmo Deus que opera hoje para nos criar e para nos salvar. Mas nós queremos que temos planos muito melhores, não é? Nós queremos que temos planos muito melhores. E qual é o fim disso? Escravos, de novo. Quando Deus salvou a Anne, chamou ela para a libertação. Mas as escolhas de Samuel conduzem ele de volta para a escravidão. A gente se torna escravo das nossas vontades, com muitas consequências. Quando a gente começa a consultar mais o eu mesmo, a gente passa a se tornar escravo das dúvidas, escravo do estresse, escravo do remorso, escravo da culpa e também do sofrimento e do lamento, assim como Zebulon e Naftali. Nosso coração não acha lugar de refúgio, nosso coração fica instável. No dia do sofrimento, no dia da dor, a gente não sabe para onde correr. Ou simplesmente a gente é levado para longe de Deus, entregue nas mãos dos nossos 3 grandes inimigos, o mundo, o pecado e o diabo, por conta das nossas escolhas. Aí a gente se pega numa crise existencial. Se eu soubesse, se eu tivesse escolhido aquilo, se eu tivesse escolhido aquele emprego, aquela empresa, aquele esposo, aquela esposa, se eu tivesse, não tem nada. Não tem segunda chance. Não tem segunda chance. A gente precisa enfrentar sim as consequências das nossas péssimas escolhas. Embora Israel tenha sido levado para o cativeiro para passar por um processo de arrependimento e quebrantamento, ainda assim eles passaram pelo resultado das escolhas deles. No final desse versículo aqui, nós vemos uma boa notícia. Nós vemos uma grande notícia. O final ainda vai ser glorioso. Se tinha esperança para Zebulon e Naftali, que era um povo horrível, imagina para Zebulon, imagina para o Diego, imagina para o César e para a Alice como casal. Imagina. Se tinha esperança para eles, tem esperança para nós, apesar de nós. Tem esperança para o seu povo. Quem é o seu povo? A sua família. A sua família tem esperança. Tem esperança também para a sua igreja. Tem esperança para os seus amigos. Tem esperança para você como indivíduo. Se Deus faria um milagre entre eles, pode fazer um milagre em você e entre os seus. Ele pode, porque essa promessa se estenderia para quantos anos depois? 600 anos depois. 600 anos depois. Meus irmãos, Deus age em meio aos nossos fracassos, transformando em glória para si mesmo. E é para isso que nós temos que esperar com expectativa, ardente expectativa. Porque o Natal faz brilhar a verdadeira luz para nos trazer esperança. Para nos trazer esperança. Versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região da sombra e da morte, a luz resplandeceu. Amém? Meus irmãos, tem um livro que se chama O Ensaio da Cegueira. Para quem gosta de livro já deve ter visto ali na Amazon como sugestão. O Ensaio da Cegueira foi escrito por José Saramago, e ele conta a história de um homem que estava andando de carro, de repente ele para na sinaleira e antes mesmo do sinal abrir, ele se pega cego, sem enxergar nada. Então ele abre um carro desesperado e vem alguém acolher ele e também fica cego. E outras pessoas vêm ajudar aqueles dois desesperados e todo mundo que tem contato com eles fica cego. Então eles percebem que uma grande pandemia está se espalhando. Todo mundo que tem contato com aquelas pessoas fica cego.
Eles pegam aquele povo, colocam dentro de um grande pavilhão, todo mundo serve. E a observadora estava olhando aqui, de repente eles começam a fazer grupos, tribos, se juntar em benefício próprio, matar uns aos outros, a destruir uns aos outros. Alguém tentar tomar liderança na frente de todo mundo. Eles ficam horrorizados com aquilo. E um dia essa mulher, que é observadora, ela sai daquele grande prédio e quando ela bota o pé na rua, vê que a pandemia se espalhou. E o mesmo efeito que teve lá dentro também estava tendo no mundo. Um mundo afundado na cegueira. Esse é o resultado de andarmos sem Deus. Certo? Devorando uns aos outros, machucando uns aos outros. Isso se estende para dentro do casamento. Quando dois cegos, um busca que o outro sirva o outro, um espera que o outro peça perdão para o outro, nenhum se humilha, nenhum abre mão do orgulho, eles se destroem e se consomem dentro da própria casa. Isso acontece dentro da igreja, quando todo mundo parou de olhar para o Evangelho e um começa a devorar um ao outro, botar culpa um no outro, a querer achar defeitos um no outro, a ser rápido em apontar os problemas e dificuldades um no outro. Quando nós paramos de olhar para Deus e observar só as nossas escolhas. O ensaio da cegueira é o ensaio da vida das pessoas sem Deus. Elas se consomem, elas pensam apenas no benefício próprio. Essa é a situação de trevas, porque o versículo começa: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Qual é a luz que nós precisamos olhar para que nós possamos sair das trevas, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa empresa, dentro da nossa igreja? É Jesus Cristo. É Jesus de Nazaré. Meus irmãos, sem a luz, nós buscamos nossos próprios interesses. Nós nos encontramos na lei da sobrevivência e não na lei do amor. Meus irmãos, Albert Wilcox passou 43 anos na solitária. 43 anos preso na solitária. Ele não é o que mais ficou, porque hoje em dia tem um homem que está 45 anos na solitária lá na Inglaterra. 45 anos. Então, Albert Wilcox, ele roubou um homem, foi preso, teve uma rebelião na cadeia e ele matou um policial. Ele foi para solitária. Nos Estados Unidos não tem nem janela. Vocês já ouviram a expressão: quem vai preso vê o sol nascer quadrado? É porque ainda tem uma janelinha. Lá não tem nem banho de sol. 23 horas por dia dentro da solitária. Ele saía só para fazer procedimentos médicos por uma hora, para ver se estava tudo bem, e voltava para lá. No dia da liberdade dele, ele indagaram: qual foi o pior horror, qual foi a tua experiência aí, 43 anos? Ele não ficou livre da cadeia, ele só saiu da solitária. Ele falou: o pior foi não ter luz. Não ver luz. Não ter luz. Essa foi a pior experiência que o Albert teve. Foi pior do que ficar sozinho. A gente só tem noção do que é ficar sem luz quando a gente se encontra sem luz. Não é um horror ter que levantar às vezes, para quem tem filho, bebê chorando, vai pegar no berço, pega pelas pernas, está escuro, pega pela cintura e acorda mais, chora mais. Não é assim? Ou quando a gente está procurando algo no escuro, com pressa, não vou nem ligar a luz, eu já sei onde estava, lá não acho, tem que voltar, perdeu tempo, é assim. Meus irmãos, a gente só se percebe o quanto é um horror estar sem luz quando a gente encontra a luz. Você sabe o que é não ter esperança nessa vida? Você sabe o que é isso? Viver sem esperança. Você sabe o que é não entender o amor de Deus? Você sabe o que é isso? Sabe o que é não ter sentido na vida? Esse é o reflexo de pessoas sem luz. E sabe, talvez você não se lembre mais do que é passar por isso. Talvez não se lembre mais do que é estar sem luz, porque agora é encharcado pela luz do Evangelho, pela luz de Cristo, e não se lembre mais do que é passar por isso. Mas tem uma coisa que vocês precisam lembrar:
tem hoje inúmeras pessoas afundadas em trevas. Não sabe o que é melhor para si, se afunda em droga, bebida, prostituição, traição, mentira, lascívia, porque não consegue enxergar uma esperança, uma luz, uma resolução na sua vida. Ou talvez alguns de vocês estejam voltando para o caminho das trevas, voltando para ficar sem luz. Deus salvou vocês. Deus salvou vocês quando vocês estavam se matando a si mesmo, matando as pessoas que estavam à sua volta. Eu não estou dizendo que você estava cometendo suicídio nem homicídio, mas as nossas escolhas pecaminosas ferem as pessoas e ferem você mesmo. Machuca por dentro, machuca por fora, consome, come mais do que o câncer, mais do que o tumor, é pior do que ser comido de bicho. É o pecado. Deus salvou você, salvou esse povo de Israel aqui. Esse povo de Israel recebeu o que Deus prometeu. Você tem inúmeras promessas e você vai receber. Não despreze isso, meu irmão. Não despreze. Receba. Lembre do Evangelho todos os dias. Você é um escolhido pelo amor de Deus. Lembra disso. Nós lemos na escola bíblica aqui que apesar dos nossos pecados, Deus nos amou, nos resgatou, transformou nossa vida, apesar de nós, dos nossos pecados, esse amontoado de pecados. É uma grande notícia. Você era cego e agora vê. Lembra quando Jesus transformou a vida do cego? A única coisa que ele conseguia dizer: eu era cego e agora eu vejo. Esse deve ser o sentimento de cada um de nós. Eu era cego, mas agora eu vejo, porque Cristo é a minha luz. Não seja como o povo de Israel, infiel, miserável. Não seja como alguém que vive para si mesmo, que se relaciona com Deus só por causa dos benefícios. Deus nos libertou para nos dar vida. E o versículo 13 diz assim: tu multiplicaste este povo e aumentaste a glória e a alegria. Eles se alegram na sua presença, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. O que Deus fez ou faria por esse povo seria igual ao regozijo do sustento. Não tem coisa mais que trazia mais alegria para o povo de Israel do que o tempo da colheita. Quer dizer que eles iam ter comida, iam ter fartura, ou quando eles venciam a batalha, podiam pegar aquele ouro, aquelas comidas, aquelas roupas. Quer dizer que agora as crianças tinham com que se vestir, tinham como se alimentar, os idosos, viúvas e órfãos iam ser supridas suas necessidades. Meus irmãos, na luz, isso é, quando eu digo a luz, é em Jesus, é em Deus, nós temos o que nós precisamos. E a alegria, a nossa alegria tem que ser igual à alegria do povo de Israel, porque só em Jesus nós somos plenamente satisfeitos. É nele que nós encontramos o que nós precisamos. Não é no concurso, não é no emprego, não é no dinheiro, não é em se sobressair em cima das pessoas, não é alimentando o nosso ego. A alegria verdadeira está em somente o que Jesus pode fazer, não o que vocês podem fazer, não o que eu posso fazer. E o texto diz que Deus multiplica o povo, cumprindo o que diz lá em Gênesis, por meio de Abraão, que multiplicaria esse povo. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso regozijo, quando vê a igreja avançando, pessoas recebendo os benefícios que Deus oferece, quando Deus aumenta a igreja. A gente precisa se alegrar em repartir os despojos, precisa se alegrar em repartir aquilo que Deus nos deu, quando dividimos bênção espiritual com as pessoas, não só com os perdidos, mas com aqueles que são parte da família na fé. E o versículo 4 diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que eles batiam nas costas e o cetro dos seus opressores, como no dia de Midian. Meus irmãos, um jugo pesava sobre os ombros de Zebulon e Naftali.
consequência do pecado, porque eles foram rebeldes contra Deus. Nossas escolhas sem Deus são sempre baseadas no pecado. São sempre baseadas no pecado. Sempre. Sempre. Não tem exceção. Sabe o que isso traz? Peso sobre os ombros. Peso. Faz sua vida ficar pesada. Faz seu relacionamento familiar ficar pesado. Faz o diálogo entre marido e esposa diminuir. A expectativa de ver, de abraçar, diminuir. A expectativa de ler a Sagrada Escritura diminuir. De orar, diminuir. E com o tempo, a carga vai ficando mais pesada. Mais pesada. Mais pesada. O peso só aumenta. E nós temos, como diz esse texto, um inimigo que nos acusava, que olhava para o fardo que cada um de nós carregávamos e ainda nos acusava diante de Deus. O diabo dizia ainda: olha como a Ana não é boa, Senhor. Olha como a Ana não merece. Olha como César é pecador. Olha o tamanho dos fardos que ele carrega. É isso que ele faz, tentava nos assombrar. Mas esse texto diz que tudo isso foi recuperado. Quem é que tem cetro? Rei. E esse texto diz que o nosso rei esmaga a cabeça desse inimigo que nós temos. Assim como foi proferido lá em Gênesis que a cabeça da serpente seria esmagada em nome de Jesus. Foi isso que ele fez. Foi isso. A vara, meus irmãos, a vara que o mal tentava colocar sobre nós, foi a vara esmagada na cabeça do nosso inimigo. Você quer descanso? Ainda nessa manhã você quer descanso? Ouça o chamado de Jesus de chamar cada um de vocês, venham todos cansados e sobrecarregados, porque o pecado vai fazer isso com a gente. Vai nos deixar cansados e sobrecarregados. Se eu pensar algum dia que essa igreja aqui depende de mim para avançar, eu vou ficar doido, cansado e sobrecarregado. Vou passar mais chorando e lamentando do que me alegrando de fazer parte da expansão da obra do Senhor. Não depende de mim. O que me cabe é ser fiel. O que cabe a cada um de vocês é ser fiel. É só isso. É só isso, meus irmãos. As suas escolhas têm cansado você? As suas escolhas têm cansado, sobrecarregado você? Leva para Jesus, pelo amor de Deus. Leva para Jesus. Descanse em Jesus. Versículo 5. Pois toda a bota que o guerreiro calça no tumulto da batalha e toda a capa revolvida em sangue serão queimadas, servindo de pasto para o fogo. Meus irmãos, isso daqui foi dito enquanto a batalha estava acontecendo. Eles devem ter pensado que sacanagem do Isaías para falar um negócio desse. Meus filhos morrendo, minha esposa passando fome, Isaías me fala isso. Meus irmãos, o mundo está em guerra até hoje, não é só naquela época não. Uns contra os outros, contra si mesmo, pessoas estão se destruindo. Tudo isso resulta de uma guerra que é feita contra Deus desde o Jardim do Éden. O mundo está em trevas desde aquela época e o mundo guerreia desde aquela época. Nada mudou. Meus irmãos, essa mensagem aqui traz um sinal de paz, mesmo que o César viva inconstante. Essa mensagem tem sinal de paz mesmo diante das nossas inconstâncias. Mesmo assim, mesmo quando a gente compete uns com os outros, mesmo quando a gente está consumindo a vida de pessoas que nós amamos, mesmo que a gente deseje estar no lugar de Deus como Adão e Eva desejaram. A gente está num conflito que parece que não vai ter fim. Por isso que a mensagem do Evangelho parece que não faz sentido para muita gente. Porque parece que não vai ter fim. O texto fala de roupas e armas que seriam queimadas. Significa que vai ter fim, sim. Que as guerras, os conflitos que você tem dentro de si um dia vão ter fim.
E essa paz não significa só ausência de guerra, não. Não é só isso, não. Meus irmãos, eles ouviram que um dia a labuta ia acabar. Tudo isso que nos consome, todas essas lutas, todas essas aflições, os medos, tudo vai ter fim. E o fim já teve um começo. O fim já teve um começo. É quando você entrega tudo a Ele. É quando você descansa nele. É aí que começa, meu irmão. É quando você tira suas roupas de batalha, todas as suas guerras contra Deus. Quando você tira suas roupas revolvidas em sangue, em sujeira, em mau cheiro, e veste as roupas brancas que Jesus oferece, mais alvas do que a neve, oferecendo paz. Quando você atinge um estado de humildade que poucas pessoas conseguem lhe dizer: eu não consigo nem cuidar dos meus filhos, eu não consigo cuidar da minha esposa, eu não consigo cuidar de mim mesmo, eu não consigo. E é aí que nós entendemos o chamado do: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar descanso aonde? Na alma. É a alma que está cansada, é a alma que está ferida, é a alma. É quando nós entregamos tudo para o Senhor, sabendo que vai dar certo, porque tudo isso, como o texto promete, vai virar paz para o fogo. Tudo aquilo que você usou nessa vida achando que vai dar certo vai ser queimado. Você achou que seu concurso ia dar certo? Não vai, não, esquece. Dinheiro vai resolver? Não vai. Casar vai resolver? Não vai. Ter filhos? Não vai. Tudo isso vai passar. Tudo isso. Nós aguardamos a luz no fim do túnel, essa luz do Natal. E essa luz tem nome. A verdadeira luz do Natal carrega o nome de uma pessoa. Essa luz é uma pessoa. Versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Imagine o povo de Zebulon e Naftali ouvindo isso. Nós nessa manhã ouvindo isso. Tanto eles quanto nós, perdidos em nós mesmos, confusos, cegos. O profeta aqui está dizendo algo precioso: que alguém mudaria a história deles, que alguém mudaria a história de vocês, que esse alguém arrancaria o medo, que esse alguém arrancaria a raiva que a gente está sentindo nos últimos dias, essa dor acumulada de achar que nada dá certo, essa coisa que vai pesando a nossa alma, isso que vai nos trazendo culpa em cima de culpa. O texto diz que tudo isso seria transformado. O texto está dizendo que um menino vai fazer isso, por meio de um menino. Imagina para o povo de Israel ouvindo isso: como assim? Deus vai pisar na terra por meio de um menino? Por meio de um menino? Por meio do sofrimento, por meio da humilhação, por meio da morte, por meio da ressurreição e glorificação de um Deus que veio como um menino. Como um menino, desse Jesus que chorou, desse Jesus que aprendeu a caminhar, desse Jesus que mamou no seio, desse Jesus que teve que aprender a falar, desse Jesus que teve que aprender a engatinhar, desse Jesus que nasceu no meio de animais, que nasceu no meio do sangue, do parto normal, desse menino, desse Deus que se humilhou, que veio em figura humana. É por meio dele, meus irmãos, é por meio dele que a profecia se cumpre, quando Marcos, no capítulo 4, versículo 13 ao 17, diz assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali.
para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon e Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Percebam o que diz o versículo 16: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra e da morte, a luz lhes raiou. Daí por diante, Jesus começou a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Quando que a luz raiou para Zebulon e Naftali? Quando Jesus começou seu ministério de pregação, quando Jesus pisou na terra, o reino chega para Zebulon e Naftali por meio de Jesus. O reino chega para vocês por meio de Jesus. O convite de arrependimento é para eles e para o dinheiro sentado ali. O mesmo convite desse Jesus maravilhoso é para vocês. Pelo amor de Deus, não podemos esquecer da mensagem maravilhosa do Evangelho, que começa com: arrependam-se e corram para mim. Corram para mim. Esse menino, esse nosso Senhor Jesus, nasce, pisa na terra entre os homens, e esse menino é o Rei. Ele é um maravilhoso conselheiro, não porque tem bons princípios para ensinar, mas porque suas palavras carregam a eternidade. Você quer passar a eternidade com Deus, precisa ouvir Jesus. Ele garantiu que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e o seguiriam, e correriam para Ele, entregariam a vida para Ele, desfrutariam das coisas, das benesses da eternidade desde já. O texto chama esse menino de Deus forte, porque Ele é o todo-poderoso Criador, o único que pode mudar o seu coração de pedra em coração de carne, o único que pode fazer você se sentir amado de verdade. Esse texto diz que Ele é o Pai da eternidade. Ele é o único que pode fazer você viver para sempre, dessa vez sem dor, sem medo, sem choro, sem morte. Esse é o Pai que nós merecemos. E o texto também diz que Ele é o príncipe da paz, porque Ele disse: César, eu vou pôr fim aos teus conflitos. Ele chama a Mônica e diz que vai acabar com as tensões da vida dela. Ele chamou a Andressa e disse que ia pôr fim aos conflitos que ela levantou contra ele durante toda a sua vida. Esse é o Jesus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, que pode trazer paz para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus. No versículo 7, meus irmãos, para encerrar, diz assim: para que se aumente o seu poder e haja paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino, para estabelecer e o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O grande amor de Deus, o grande zelo de Deus vai fazer com que isso aconteça, em nome de Jesus. O reino de justiça, o reino de paz garantido vai ser dado para a Ana, vai ser dado para a Alice, vai ser dado para a Danube e para o Everson. Só se renderem ao Rei, menino Jesus. Esse menino Jesus que nasceu em grande glória é o mesmo homem Jesus que carregou uma cruz pesada sobre o seu ombro. É o mesmo Jesus. Esse mesmo Jesus que, com pele dilacerada, com sangue e suor vertendo, subiu até o Calvário, sem cair, sem tropeçar. Embora os filmes retratem que Jesus caiu e tropeçou, nenhum versículo diz que Jesus tenha caído, tenha tropeçado, titubeado. Diz que ele carregou a cruz, ajudado por Simão até o fim, sem titubear, sem cair pelo caminho.
Porque o alvo estava em salvar o dinheiro, pelo amor de Deus. Estava em salvar a mim, pecador miserável. Esse menino que nasceu no meio das peças dos animais é o mesmo que foi crucificado naquela cruz para salvar o César, para salvar a mim, para salvar o Luciano, para salvar Samuel, para salvar cada um de nós. A mensagem do Natal proclama que o rei já nasceu. A mensagem do Natal proclama que esse reino dura para sempre. Não é só até o dia 25. Não é. Você quer fazer parte desse reino? Quer fazer parte desse reino, Diego? Quer graça? Quer se abrir pelo amor de Deus? Tem que abrir mão do reinado próprio. Tem que abrir mão de si mesmo. Tem que cultuar sim. Tem que ler a Bíblia sim. Tem que orar sim. Tem que consagrar seus filhos. Tem que consagrar sua vida. Em nome de Jesus, ainda essa manhã, e receba o que Ele pode lhe dar. Que Ele prometeu, passe em fogo. Passe em fim, Senhor. Aleluia, gloriado, passe em fim. É paz sem fim. É paz sem fim. O que Jesus está oferecendo para você nessa manhã dura para sempre. Jesus fez isso, Deus fez isso num povo difícil, Zebulon e Naftali. Você também é difícil. Eu sei que é difícil. Eu estou lidando com vocês, eu sei que são difíceis. Eu sei que vocês muitas vezes não leem a palavra como deveria. Eu sei que não oram como deveria. Eu sei que não perdoam as pessoas como deveria. Eu sei que não se sujeitam ao marido como deveria. Eu sei que os maridos não amam a esposa como deveria. Eu sei que nós não cuidamos dos pobres como nós deveríamos. Eu sei que nós somos rebeldes como não deveríamos. Mas aqui esse texto diz que Deus é zeloso. E Ele não vai fazer isso porque Ele simplesmente ama a Anne. Ele vai fazer porque Ele tem zelo. Porque Ele prometeu que ia fazer. E isso é uma mensagem de amor para concluir, meus irmãos. Lembre-se do amor de Deus em resgatar cada um de nós. Ele fez promessas para Zebulon e Naftali, cumpriu, fez promessas para essa igreja e vai cumprir. Lembre-se hoje do seu primeiro amor, lembre-se quando foi resgatado, quando foi salvo, lembre-se quando se sentiu amado pela primeira vez, de verdade. Lembre-se de quando você foi salvo. Lembre-se que esse Criador, aquele que conhece o infinito, aquele que é eterno, aquele que é poderoso, aquele que conhece o nome de cada uma das estrelas, Ele também conhece o seu nome e vai pôr fim aos conflitos que você tem passado na alma e na vida em nome de Jesus. Ele vai fazer isso. Entregue a sua vida para Jesus e veja as suas trevas se convertendo em luz. A grande guerra da sua vida pode ter um fim maravilhoso ainda nessa manhã. A guerra e os seus conflitos podem acabar antes do Natal. Qual é a sua guerra? A sua guerra começa em não entregar tudo ao Senhor Jesus. É uma guerra pregar o Evangelho nessa bagunça. Como em qualquer outro lugar. Como em qualquer outro lugar. O nosso Rei, esse Rei soberano que chamou cada um de vocês, e Ele é o dono dessa palavra. Ele é o dono dos confins da terra. E a garantia de que nós vamos conseguir pregar o Evangelho nessa palavra foi assinada lá na cruz pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O carimbo de que tudo isso vai dar certo começa quando Jesus ressuscita para nos dar vida eterna. O caminho da reconciliação começa quando Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
A resposta está em nós escolhermos obedecer e viver. Lembre-se, meus irmãos, o Natal não tem a ver com merecer alguma coisa, mas sim com misericórdia, apesar de não merecermos nada. O Natal não tem a ver com a cultura, o que a cultura ensina para nós, mas sim com a salvação que há somente em Jesus Cristo. O Natal também é a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, aproveite o Natal para pregar o Evangelho para as pessoas. Na sua empresa, quando tiver amigo secreto, pregue o Evangelho. No almoço, na janta com a sua família, peça para orar pelo menos. César, quando tiver janta lá, pede para orar, pelo amor de Deus, você tem essa oportunidade, Diego, não perde. Eros, vá lá, não perde essa oportunidade de pregar o Evangelho. Essa é a data que mais dá gatilho para você anunciar que Jesus é o Rei soberano. Não desperdice a oportunidade de levar a mensagem de salvação às pessoas, que há perdão dos pecados e que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí começa a nossa paz. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, orar e cantar mais uma vez a Nosso Senhor, e depois nós partimos para os avisos. Conserte a sua vida com o Senhor nessa manhã. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Experimente o que Jesus pode fazer na sua vida. Se você tem perdido de vista a luz do Evangelho, se volte para Jesus hoje. Ame Jesus hoje. Glorifique Jesus com a sua vida hoje. Por amor do nome do Senhor. Curva sua cabeça, ore, busque o Senhor. Amado Deus, obrigado por tão grande misericórdia em enviar o seu Filho, em nos curar das dores mais profundas da nossa alma. Eu peço que o Senhor faça um milagre nessa manhã, restaurando a vida espiritual dos meus irmãos, em transformar a vida da família dos meus irmãos, em alcançar corações abatidos, em transformar corações doentes em corações sarados e descansados em Ti. Que a Tua soberania faça tudo isso e que o zelo do Senhor cumpra tudo isso em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.